Fala, aluno, beleza? Aluno, trouxe aqui hoje uma questão do Enem 2021, uma questão que fala sobre estequiometria. Só que essa questão ela é bem interessante. Por quê? Porque ela foge o padrão tradicional de estequiometria que você está acostumado. No final, eu vou te falar qual foi a proficiência dessa questão, né? Qual a nota que o aluno precisaria ter no Enem para aumentar a probabilidade de acertá-la. E durante a resolução você vai dizendo e já vai pensando, foi uma questão fácil, uma questão média ou uma questão difícil? Já vai deixando nos comentários e no final a gente vai falar sobre isso. A questão diz o seguinte: a obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contidas no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol, a partir de 100 gramas de glicose. Esse é o primeiro ponto da questão. Ele já te deu a relação. A relação está aqui, ó. Não é aquela relação de 1 mol, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. 1 mol dessa glicose, desse monossacarídeo, forma 2 mols de etanol. Essa é a ideia tradicional que você faria. Só que o Enem, ele já te deu a relação. Fugindo, então, do senso comum, do tradicional, do basicão, do aluno que decora a estequiometria. Então tá, 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Já vou anotar isso aqui embaixo, já vou deixar isso aqui prontos para nós. Ó, ele disse que se eu tiver 100 gramas de glicose, eu vou produzir 50 gramas de etanol. Ótimo. Vamos lá, vamos continuar. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol. Então, do total que eu vou converter, apenas 80% realmente vai virar etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,8. Bem, se a questão me deu densidade, em algum momento ela vai querer que eu transforme ou massa para volume ou volume para massa. Só para já você matar isso aqui, ó. O volume de etanol em litros obtido, então, ó, eu vou trabalhar com massa e no final ele quer em volume. Por isso ele me deu a densidade. Toda questão te deu densidade, pode ficar alerta. Provavelmente, em algum momento, uma massa vai virar um volume ou um volume vai virar uma massa. Cuidado com isso. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Ele me disse que 100 gramas de glicose produz 50 gramas de etanol. Então, 50 mil gramas de glicose, ó, vou colocar aqui, ó, 50 mil gramas de glicose vai produzir para mim X gramas de etanol. Essa é a relação. Só que tem um cuidado. Ele tinha me dito lá em cima que apenas 80% era conversão. Então, desses 50 mil gramas, apenas 80% vai ser convertido. Então, de verdade mesmo, 40 mil gramas, 40 quilos. Então, se 100 gramas de glicose produz 50 gramas de etanol, 40 quilos de glicose, 40 mil gramas de glicose, vai produzir para nós X gramas de etanol. Nesse caso, então, a resposta aqui para nós vai ser exatamente 20 mil gramas. Isso, é claro, é um total de 20 quilogramas. Então, ela fugiu o senso comum da estequiometria. Por quê? Você sempre, né, aprende que 1 mol
de glicose, aí a massa reage produzindo 2 mols. Para você descobrir a relação, a proporção estequiométrica. Só que nessa questão, essa proporção já foi dada. Então, esse aqui é o segredo. Bem, ele então sabe, agora eu encontrei que com 40 quilogramas de monossacarídeo, eu produzo 20 quilos de etanol. Mas ele não quer em massa, ele quer em volume. Então, para isso, nós temos a famosa densidade, que seria a massa sobre volume. Ele disse que a densidade é 0,8 gramas para cada 1 ml. Se eu estou trabalhando com 20 mil gramas, isso vai me dar aqui um total de 25 mil ml, que significa exatamente 25 litros. Resposta letra C de certo. Aluno, agora vem a parte mais interessante. Analisando essa questão e essa linha de raciocínio que eu acabei de utilizar, essa linha foge o padrão tradicional? Você achou essa questão de nível fácil, médio ou difícil? Se você tivesse sozinho, sentado na hora do Enem, você teria feito essa questão de forma rápida? Teria tido problema? Teria pulado? O que você acha dessa questão? Porque agora eu vou te dar a proficiência dela. Essa questão, ela teve uma proficiência de 661,387. Então podemos, inclusive, dizer que ela não foi considerada uma questão difícil, não. Aquelas questões de proficiência acima de 700. Foi uma questão de dificuldade média, média-alta. Então, cuidado. Essa coisa de analisar dificuldade de questão, proficiência de questão por causa do assunto, já falei aqui em outros vídeos, isso é mentira, não existe nenhuma relação. E aí, gostou do vídeo? Curte então, manda para o seu amigo. Quer que eu resolva mais questões do Enem aqui? Fala para mim qual a questão, qual o Enem, que eu vou trazer esse conteúdo aqui com essas resoluções, com essas explicações e esses bate-papos. Tá com problema em química ainda? Não quer perder tempo? Quer detonar ainda nesse próximo vestibular? guilhermequimica.com.br, você vai ter acesso a toda a plataforma para que você possa ou ver os assuntos que ainda estão pendentes de uma forma contextualizada, como o vestibular cobra, ou revisar os principais assuntos lá no nosso módulo checklist. Só lá, são mais de 300 questões de revisão, principais assuntos, questões dos Enems divididas pelo grau de dificuldade, questões de química, Enem PPL, Enem Tradicional 2020, 2021 e vão ter mais Enems lá para você ir treinando até o dia da sua prova. O seu sonho é medicina na FUVEST, na Unicamp? No módulo checklist e revisão, você vai encontrar também os últimos vestibulares, as questões discursivas, resolução comentada, tudo para você gabaritar química na sua prova. Química vai ser a sua aliada. Você tem problema em física? Você fala assim, não, vou errar uma, duas questões de física aí, porque eu vou fechar a química, então eu já vou tirar o diferencial da minha concorrência. Aluno, no mais, grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Precisando, estou sempre à disposição. Vou nessa. Fui!